Como é que a gente aprende? Essa pergunta parece simples, né? Mas ela é uma das mais importantes que existem. E a forma como a gente tenta responder a ela, bom, isso define tudo o que acontece dentro de uma sala de aula. Nesta análise, a gente vai mergulhar na psicologia da educação para entender essa jornada, das grandes teorias até o que rola na escola de verdade. Para começar, olha só essa frase, dita pela diretora de uma escola. A ideia da criança como uma página em branco. Por muito, muito tempo, foi a base de todo o nosso sistema de ensino. Mas a psicologia da educação nos provoca a perguntar: será que essa ideia ainda para em pé? Então, essa é a grande questão que vai guiar nossa conversa. A psicologia da educação oferece várias lentes diferentes para a gente olhar para isso. E as respostas que foram surgindo com o tempo, elas transformaram, assim, radicalmente o que significa ensinar e o que significa aprender. A primeira lente, a mais tradicional de todas, é o que a gente chama de modelo da transmissão. Ele nasce justamente daquela ideia da página em branco. Vamos entender direitinho como ele funciona. Isso tem um nome técnico, claro: aprendizagem por transmissão, ou APT. As raízes disso estão lá no behaviorismo, sabe? Uma corrente da psicologia que foca nos comportamentos que a gente consegue ver. A lógica é bem direta. O professor fala, ele transmite a informação e o aluno, o aluno escuta. É um papel passivo de quem só recebe. E na prática, no dia a dia, isso se traduz no que a gente vê aqui. O aluno é como um recipiente que precisa ser preenchido, o professor é a autoridade máxima, o dono do saber. O foco não é bem em entender, mas sim em guardar a informação para conseguir repetir depois na prova. E o erro? O erro aqui não é uma chance de aprender, não. É uma falha que tem que ser evitada e, às vezes, até punida. Mas qual a sensação de estudar num sistema assim? O relato dessa aluna dá uma pista bem clara. Esse sentimento de estar presa numa rotina super rígida, sem muita troca, é o retrato da experiência de muita gente que passou por esse modelo de ensino. Só que a psicologia da educação não parou no tempo. Uma grande virada começou a acontecer questionando justamente essa passividade do aluno e propondo um jeito totalmente novo de enxergar o aprendizado. Esse novo modelo é a aprendizagem por descoberta, muito associado a teóricos como o de Ron Bruner. E a grande mudança de chave é essa: a aprendizagem passa a ser ativa. Não adianta só receber a informação. O aluno precisa ir atrás, explorar, investigar e, de fato, descobrir por conta própria. Só assim a compreensão se torna de verdade. Ou seja, aqui o foco muda do o que para o como. O mais importante não é só ter a resposta pronta, mas sim desenvolver a habilidade de encontrar essa resposta. O grande objetivo passa a ser a autonomia do estudante, a capacidade de caminhar com as próprias pernas. E essa ideia de um aprendiz ativo foi a semente da teoria que hoje domina o pensamento sobre educação. É uma teoria que vai além da simples descoberta e que enxerga o aluno como um verdadeiro construtor do seu próprio conhecimento. Essa tabela aqui resume a virada de chave de um jeito perfeito. Repara só nas diferenças. No modelo da construção, o aluno sai do papel passivo e vira ativo, construtor. O professor deixa de ser aquele que só transmite para se tornar um mediador, um facilitador. E a visão sobre o erro muda completamente. Deixa de ser algo para punir e vira uma oportunidade de aprender. O foco geral sai do saber fazer e vai para o aprender a aprender. E no coração dessa ideia de construção do saber tem um conceito fundamental: a aprendizagem significativa. A ideia é a seguinte: a gente não aprende no vácuo. Para uma informação nova fazer sentido de verdade, para ela grudar na nossa mente, ela precisa se conectar com alguma coisa que a gente já sabe. Essa frase do David Azubel, um dos grandes nomes dessa teoria, diz tudo. O fator mais importante é o que o aprendiz já sabe. O conhecimento que a pessoa já tem não é um problema. Pelo contrário, é a base, a fundação onde todo novo aprendizado vai ser construído. Tá, mas e na prática? Na sala de aula, como isso funciona? O processo tem um nome, mudança conceitual, e basicamente tem 3 fases. Primeiro, identificar. O professor precisa sacar o que o aluno já pensa sobre aquele assunto. Segundo, conflitar. O professor cria uma situação que desafia aquela ideia inicial, que gera uma dúvida. E terceiro, reorganizar. A partir desse conflito, o professor ajuda o aluno a construir um novo jeito de entender, mais completo. Tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas como fica uma escola no dia a dia quando ela abraça de verdade essa ideia de que o saber é uma construção? Vamos ver alguns exemplos práticos. A pergunta é essa mesma. Se o aluno é o protagonista e o professor é o mediador,
O que muda na estrutura da escola? Como é que fica a sala de aula, a rotina, as avaliações? E as respostas que algumas escolas criaram são simplesmente fascinantes. Elas criam famílias com alunos de idades diferentes para que os mais velhos ajudem os mais novos. Governos de alunos, em que eles tomam decisões reais sobre a escola. Projetos que saem dos muros da escola e se conectam com a comunidade. O foco vai além do conteúdo e passa a incluir o desenvolvimento socioemocional. E a avaliação? A avaliação deixa de ser só uma prova que dá nota para virar uma ferramenta que ajuda a aprender. A fala desse aluno resume de um jeito genial o poder de aprender junto. Quando o estudante mais velho ensina o mais novo, não é só o mais novo que aprende. O mais velho aprende em dobro. Ensinar é uma das formas mais poderosas de entender de verdade alguma coisa. E nessa outra fala, a gente vê a mudança na relação com o professor. Ele deixa de ser aquela autoridade distante e vira um tutor, um parceiro. E essa parceria gera o que o aluno chamou de arzinho de liberdade. A liberdade de explorar, de perguntar e, principalmente, a liberdade de errar para poder aprender. E tudo isso leva a gente para uma última reflexão, talvez a mais importante de todas. A gente costuma pensar na escola como uma preparação para a vida. Mas, e se esses novos modelos estiverem propondo uma inversão? E se a escola não for um treino para a vida, mas a própria vida já acontecendo, ali, todos os dias? E essa ideia fecha nossa jornada. A educação não é um treinamento para ser cidadão um dia, no futuro. Ela é a própria prática da cidadania, acontecendo agora, no pátio, nos projetos, na sala. É aprender a ser livre e a ser responsável, não se preparando para viver, mas simplesmente vivendo.